projeto de Estado-nação do Brasil, que surge com a proclamação da República, via na esfera educacional um terreno bastante fértil para a efetivação de seus ideais e para a agregação de todos os brasileiros nesse projeto mais amplo de nação, principalmente as classes trabalhadoras, que por intermédio da esfera educacional seriam disciplinadas, ordenadas, em vistas ao progresso. As iniciativas republicanas na educação e a organização do sistema educacional brasileiro. O grande responsável pela organização do sistema educacional brasileiro na República Velha foi Benjamin Constant. É importante situá-lo no quadro maior do sistema político daquele momento e de suas referências culturais e sociais. Benjamin Constant era um grande admirador do positivismo, que encontra um terreno bastante fértil nesse processo de constituição do Estado-nação e da própria República Brasileira. O positivismo é muito admirado no Brasil nesse momento, principalmente dentre os militares, dos quais Benjamin Constant faz parte. Inclusive, o próprio lema presente na bandeira brasileira é de inspiração positivista e foi um projeto pessoal de Benjamin Constant. Ele também dará início a essas propostas educacionais que serão efetivadas pelos governantes da República Velha, buscando principalmente sanar parte das carências e das problemáticas observadas na esfera educacional durante boa parte do Império. Benjamin Constant, ministro da Instrução Pública do novo governo, instituiu reformas no currículo e nos procedimentos educacionais do final do século XIX. Esperava-se que o ensino construísse os cidadãos do futuro, cientes de seu lugar na ordem republicana. Condições foram estabelecidas para o ofício de professor, embora a formação de docentes ainda fosse precária. A estrutura educacional imperial era bastante precária, ainda que as ideias buscassem já criar condições para uma educação universal, pública e gratuita. Mas, muito embora já tenha instituído as bases de uma educação laica, não era realmente prioridade do Império criar condições e estrutura suficiente para uma educação que fosse realmente voltada para a formação de todos. Desse modo, o ensino secundário, em especial, manteve-se bastante propedêutico e não atingia a todos. Desse modo, a educação, durante o período republicano, busca sanar essas precariedades e instituir as bases para uma educação realmente bem estruturada, voltada para a formação da cidadania e do Estado-nação. Um professor reunia um conjunto de alunos em diferentes estágios de aprendizagem, constituindo uma escola isolada. Progressivamente surgiram os grupos escolares que impunham uma organização sistemática, melhor infraestrutura e princípios mais unificados de ação pedagógica. Foi estabelecido pelo Decreto nº 981, de 1890, o Currículo Básico, que instituía o ensino tanto de disciplinas voltadas para a formação da identidade brasileira, quanto para a formação científica e para a constituição moral e civil dos alunos. Se percebe dessa forma que havia uma preocupação mais sólida com a educação e com a estruturação de um sistema efetivamente pedagógico no Brasil daquele momento. Desse modo, aliavam-se determinadas características de correntes pedagógicas conservadoras e tradicionais, inspiradas pelo positivismo, ao ideário liberal e que buscava modernizar o Brasil naquele contexto. Por isso, a preocupação não só com a formação científica dos alunos, mas também com as bases morais e cívicas. Rapidamente, essas bases
estariam muito presentes nas escolas nacionais e mesmo nos dias atuais nós vemos um alinhamento entre os interesses educacionais e a pretensão da escola em formar para a cidadania, em formar para a democracia. Esse discurso é proveniente desse período, da formação da República Velha, quando havia essa preocupação em criar um Estado-nação, em modernizar o país, em agregar todos esses núcleos sociais a esse projeto mais amplo. Buscava-se, com esse modelo, um distanciamento da educação imperial, em prol de um sistema mais organizado, centralizado e capaz de atender às demandas institucionais com maior eficiência. Muitos dos problemas de eras anteriores persistiam, como a falta de professores bem preparados para o ofício e a um número limitado de instalações adequadas para o estabelecimento de grupos escolares. A Primeira República não foi capaz de atingir grandes setores da população brasileira ou de formar cidadãos do modo como era desejado. Apesar de não ter tido a eficiência esperada, as bases de um novo sistema educacional mais voltado a todas as pessoas, mais universal do que qualquer outro momento da educação brasileira, estavam lançadas. Essas bases estariam sendo desenvolvidas nos períodos adiante, principalmente com o nascimento de outras correntes pedagógicas, para além destas mais conservadoras e tradicionais, alinhadas aos princípios positivistas. À medida em que a educação era vista como uma potência realmente transformadora, isso também fez com que mais e mais educandos fossem atingidos. E mais a educação se afastava dos interesses liberais do Estado em prol de uma educação mais participativa e democrática, pelo menos até a instituição da ditadura militar em 64. Bons estudos, até a próxima aula!